esse princípio, infelizmente, tem sido relativizado. Felizmente, ainda vem respeitando o princípio do fato gerador, por exemplo, em pensão por morte. A lei válida é a lei vigente na data do óbito, ok? O princípio do direito adquirido, a lei válida é aquela vigente no momento em que o sujeito completou os requisitos para aposentar por idade ou por tempo, mas esse princípio da irretroatividade não vem sendo observado em diversos casos, por exemplo, a decadência, Caco. A lei da decadência veio em 97, e o STF disse que a decadência vale para todo mundo. Com exceção daqueles 3 casos que eu falei, revisão do teto, buraco verde e buraco negro, vale para todos. Gente que teve benefício concedido em 1980 está sujeito à decadência. Infelizmente. Tá? Foi realmente rasgar a Constituição, na minha opinião, mas o direito brasileiro tem sofrido ameaças e ataques há muito tempo. Nós vimos princípios básicos do direito serem violados e rasgados e recosturados como uma colcha de retalhos há décadas, e só vem piorando. Salve Alexandre de Moraes. Não é nenhuma novidade que o INSS tenha obtido mais vitórias na justiça, mas dessa forma não esperávamos isso. Um exemplo é aquele inquérito das fake news. Sem entrar no mérito, acho que fake news tem que ser combatida com toda a energia, sem dúvida alguma, e nos rigorosos termos da lei. Aquele que disseminar fake news tem que ser punido nos estritos termos da lei. Mas o que está fazendo o Alexandre de Moraes? Ele abre de ofício, por conta própria, inquérito. Nem houve MP. Ele é delegado, ele é investigador, e executor, ele é tudo. E ele mesmo dá andamento no inquérito e não permite. Olha, ele não está permitindo que o advogado do investigado faça vista aos autos, tenha acesso aos autos. Qualquer inquérito policial no Brasil inteiro, se você entrar com uma petição no STF e dizer, olha, delegado tal não me permite ter acesso aos autos. O ministro do STF, na hora, manda, tem que ter acesso aos autos. Mas o delegado, o inquérito iniciado pelo doutor Alexandre de Moraes, esse está na pastinha dele e ninguém mexe, não é verdade? Veja, eu ainda me surpreendo, não sei porquê. Vamos lá, professor, Caco, segunda pergunta. Caco, doutor Tiago, então ficou explicado, agora ficou claro. Porque muitos amigos que dizem, olha, eu sou aposentado por invalidez, porém o meu benefício, me chamaram, fizeram perícia e cortaram, mas não disse a data. Depois da lei que diz que o benefício não é mais vitalício, que o cidadão, antigamente a carteira não ficava aberta, fechava, agora a CTPS fica na empresa aberta. O cidadão pode falecer como aposentado por invalidez e o contrato dele na empresa aberta. Só que esse pessoal não nos diz a data em que ele recebeu a aposentadoria. Ele apenas disse, olha, o INSS foi lá e revisou o meu benefício depois de 10 anos. Se realmente foi depois da lei, o INSS está correto. Só que essa informação não vem. Agora ficou claro. Mas o que me preocupa mais, doutor Tiago e Caco, são as informações erradas por alguns canais que não têm o conhecimento jurídico da questão e apenas leem uma questão, uma matéria que saiu, um jornal, e dizem para o segurado, olha, você vai ter tal coisa, você vai receber tal coisa, ou você não pode ter tal coisa, o cidadão acredita. E quando vem a informação correta de pessoas que trabalham na área, essa informação não é creditada ou acreditada. Eu já vi um caso, uma pessoa que tem um canal lendo uma reportagem, dizendo, olha, graças a Deus, o advogado entrou com um embargo de declaração e tudo vai mudar agora. Aí eu fiquei pensando, um embargo de declaração, mudar a sentença transitada em julgado, é muito difícil acontecer um negócio desse. Foi no caso da desaposentação. Aí a mocinha abriu a boca e vomitou essa asneira, aí ficou... Eu digo, meu Deus do céu, alguma coisa aí está errada. Ou eu estou ficando gaga,
Porque é complicado, eu sou família de advogados, eu fui preposto mais de 100 vezes no fórum para minha filha, meu genro, porque eles não têm tempo, eu vou lá representá-los. E poucas vezes eu vi um juiz, depois de transitar de julgado, mudar a sentença por causa de um embargo de declaração. E a moça disse, Graça, vamos apoiar, porque agora vem um embargo por aí. Eu digo, realmente, eu estou ficando alesado, como a gente fala aqui no Nordeste. Então, quero dizer, doutor Tiago, são essas informações que a gente está debatendo e a gente está pregando no deserto. Quando eu digo a gente, nós que fazemos o canal Fênix de Informação. Porque quando a informação chega correta, a pessoa que ouviu a primeira informação diz, o senhor agora é contra. Porque eu chego com a informação correta, digo, olha, quem lhe disse que você vai mudar o seu processo por causa do embargo de declaração, está enganada. Pode ser que haja. Porque o embargo foi feito para mostrar pontos obscuros do processo. Não para... Exato. Mas diga, depois ele dizer, aí depois não sabe nem o que é. E se você... O que são embargos? Aí muda de história, sabe? Deixa seu like. Aí a gente entendeu como é jogado agora. Por isso que eu fiz questão de entrar hoje aqui e eu digo, eu vou conversar com alguém que sabe. Eu não sei previdência, mas tem pessoas que sabem muito menos do que eu, ainda se arvoram a querer dizer essas barbaridades e a gente tem que engolir. Mas é assim que é. Professor Walter, como é que chama? É batraquianos? Não, embargo de declaração, ô Caco, é com um pedido... Eu sei o que é embargo de declaração, doutor. Então, eu estou falando de batraquiano, o professor sabe o que é. Batraquianos vem de batráquios. É o nome científico da perereca, da rã. Batráquios. É a família dos batráquios, né? Rã, perereca, sapo. A família do morcego, né? Quirópteros. A família as baleias, cetáceos, não é verdade? Elefante, paquidermes, macacos, nós, primatas. Então tem também os batráquios e tem um pessoal que está atrás dos batráquios, chamam-se batraquianos. É uma subespécie, vamos falar assim.